Saudações aos santos do Senhor. Eu estou aqui mais uma vez com os tesouros do Rema. Eu queria aqui deixar uma palavra bem breve para você acerca de algo que Deus me revelou nesse tempo, chamado elementos criadores. Nós sabemos muito bem, segundo as Escrituras, que Deus traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Nós sabemos muito bem que o nosso Deus é um Deus criativo. Ele tem um poder criativo, um poder que faz com que os elementos, as substâncias espirituais, que não existem aqui no mundo físico, se materializem, se criem ou se recriem. Segundo as Escrituras Sagradas, o texto que eu acabei de dizer para você, fala que aquilo que não existe vem à existência através da palavra de Deus, daquilo que Ele declara. O Senhor Jesus, quando Ele quis fazer com que Deus fosse bem conhecido aos homens, Ele veio até a terra, Ele habitou entre nós. Deus, na sua grandeza, na sua plenitude máxima, na sua totalidade de poder, seria difícil compreendermos a sua natureza. Por isso que Ele veio através de Jesus como homem, para se fazer entender a nós, os homens, correto? E quando Ele veio compartilhar sua natureza sublime e magnífica, Ele trouxe com Ele um tesouro, uma pérola, chamado elementos criadores. Juntamente com a natureza dele, que Ele transferiu a sua vida, a sua glória, a sua unção, o seu caráter, os seus frutos, enfim, toda a sua natureza, Ele transferiu também para nós, a sua igreja, esses elementos criadores. E eu quero citar para vocês aqui agora, rapidamente, o que seriam esses elementos. O primeiro elemento criador que Deus transferiu para a sua igreja, através de Jesus Cristo, é a oração em línguas. A oração em línguas, nós sabemos muito bem que ela é mistérios de Deus revelados no nosso homem interior, quando oramos no Espírito. Quando oramos a linguagem do Espírito de Deus, a oração em línguas, nós estamos fazendo com que aquilo que não existe venha a existir. A oração em línguas nada mais é do que os mistérios e os que estão no pergaminho selado de Deus sejam abertos, para que aquilo que um dia era mistério não seja mais mistério para nós que oramos em línguas. Porque Paulo disse que quem ora em línguas fala em mistérios com Deus. E ele continua dizendo, mas Deus nulas revelou essas coisas pelo seu Espírito. Então a oração em línguas, esse primeiro elemento criador, faz com que os mistérios de Deus que estão escondidos, eles venham à existência no nosso homem interior. Eles deixam de ser mistérios, obviamente, porque recebemos a realidade da revelação desses mistérios. O segundo elemento criador que Deus transferiu a nós através de Jesus Cristo foi a meditação na palavra. Observa, primeiro, oração em línguas. Segundo, meditação na palavra. A meditação na palavra, ela é algo tremendo. Nós sabemos muito bem, irmãos, que meditar é diferente de ler. Ler, eu posso ler a Bíblia aleatoriamente, assim, bem por cima. Mas quando eu falo em meditar, eu falo de como o boi que rumina. O boi, quando ele rumina, ele come a grama, mastiga, 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 engole. Depois ele rumina, ou seja, ele devolve, ele traz de volta a grama que ele comeu do seu estômago para a boca. E ele mastiga, mastiga até extrair toda a proteína necessária para o seu alimento. De igual maneira, a meditação na palavra é como o boi que rumina. Nós ruminamos a palavra, meditando nela, até extrair o melhor que há nela. O melhor que há nela, quando eu falo a respeito disso, eu estou falando exatamente da revelação que está por detrás de cada letra da Bíblia. A letra, quando nós lemos, ela tem um mistério quando meditamos nela. Uma coisa é eu ler, outra coisa é eu meditar. Então, o segundo elemento criador que Deus nos entregou, como igreja, é a meditação na palavra, certo? Quando eu medito, eu descubro os tesouros que há nela.
O terceiro elemento criador que Deus nos deu é exatamente, e isso aqui também me chama muito a atenção, é a revelação da palavra. É um conjunto, irmãos. Eu oro em línguas, eu medito e eu recebo a revelação da palavra. Eu sou um homem que caminho debaixo de uma vertente nova todos os dias. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus que está alinhado com o Espírito Santo, porque eu oro no Espírito, eu medito na palavra e eu tenho a revelação da letra que está na palavra. Você entende isso? Tudo isso traz à existência coisas que estão em Deus, já reservadas para nós, mas que nós não temos acesso devido à limitação que temos na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Ele. O quarto elemento criador que Deus nos deu é a confissão da palavra, né? Quando nós confessamos a palavra, algo acontece. Deus disse, haja luz. Deus disse, haja firmamento. Deus disse, haja separação entre terra e água. Deus disse, haja produção de ervas. É a confissão da palavra. Hebreus diz, criei, por isso falei. Então, quando eu confesso a palavra, o quarto elemento criador, eu estou trazendo à existência tudo aquilo que está guardado no depósito celestial de Deus para a minha vida. E o quinto elemento criador, e nós terminamos aqui, é a fé. A fé é o respaldo para todos os demais quatro elementos criadores. A fé, ela acompanha cada um desses elementos que eu acabei de citar, porque está escrito que sem fé nós não podemos fazer muita coisa, e nós sabemos muito bem, tudo que não provém da fé é pecado, está escrito nas Escrituras. A fé, ela é o veículo para que todos esses outros elementos se cumpram na sua essência, ok? Então, nós temos aqui 5 elementos criadores: a oração em línguas, a meditação na palavra, a revelação da palavra, a confissão e a fé. Esses são os elementos criadores que Deus entregou a nós, a sua igreja, a fim de que aquilo que não existe para nós, exista quando manifestamos esses elementos. Aquilo que é deserto se torne em jardim, aquilo que é terra seca se torne em manancial, aquilo que é difícil se torne fácil, aquilo que é impossível se torne possível. Porque nós temos o conhecimento dos elementos criadores que Deus entregou a nós. E nós podemos criar e recriar segundo a prática desses princípios que Deus nos entregou. Tá bom? Deus abençoe. Esse é mais um Tesouros do Rema. Até mais.